alguém que ensina quer. Alguém que ensina, ele não quer só passar o ensino, creio eu, tá certo? Pois aquele que só quer passar o ensino é um professor medíocre, não é verdade? Então, aquele que ensina, o que ele quer, o que ele almeja? Ele almeja que haja uma mudança na vida daquele que é o seu aluno. Ele almeja uma mudança de vida no ensino, de uma mudança de perspectiva também do aluno. Que o aluno veja o mundo através dos olhos do professor. Por exemplo, um professor de português ou de matemática, ele quer que o aluno veja o mundo como ele vê. Ele quer que o aluno goste de matemática ou de português, e assim sucessivamente, professor de biologia, de história. Então hoje nós vamos tratar dessa questão através da perspectiva de Paulo como professor, como aquele que ensinou o Evangelho. E eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias para Efésios, capítulo 3. Nós leremos do verso 14 ao 19. Efésios, capítulo 3, dos versos 14 ao 19. Amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Por essa razão me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um, e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai maravilhoso, Deus gracioso, tudo aquilo que fazemos, Pai, sabemos que fazemos porque o Senhor nos agracia para tal feito. Assim clamamos a Ti, Pai, que o Senhor nos agracie neste momento, agindo através de nós, pelo Teu Santo Espírito, trazendo luz, crescimento, desenvolvimento da Tua palavra. Pai, clamo que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações, que nos admoeste, que nos corrija, que nos traga, Pai, retidão. Peço a Ti, Pai, clamo ao Senhor, pois sabemos que o entendimento do Teu Evangelho vem somente de Ti para nós. E só podemos ter clareza daquilo que o Senhor quer, de como que o Senhor se revelou, através daquilo que o Senhor se mostra a nós. É tudo isso que Te pedimos, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Meus irmãos, nós falamos aqui já no capítulo 3, tratamos da primeira questão que Paulo vai reorganizar o seu pensamento, ligado a tudo aquilo que ele disse, tanto no capítulo 2 quanto no capítulo 1. E ele vem falar com os irmãos sobre a salvação, sobre a firmeza da salvação deles. Então ele vai dizer, e eu já repeti várias vezes aqui, que o Deus vai eleger, o Jesus Cristo redime, resgata, e o Espírito Santo sela. Então, quando ele vai falar isso, ele vai tratar dos processos em meio à salvação e de como nós não temos poder sobre a nossa salvação. Não há poder no homem para a salvação.
O poder vem de Deus e é para Deus e é por meio de Deus. E tanto é que no capítulo 2 ele vai falar, pela graça sois salvos, e é o versículo célebre. Creio eu que cada um dos irmãos, né, tem decorado, né, esse versículo, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Assim, ele também vai tratar do mistério que está ligado a essa salvação. E qual é esse mistério? O mistério é que antes estava sobre uma etnia, sobre um povo, o contexto do evangelho, então passar o evangelho e o contexto também ligado à salvação, estava sobre uma etnia, sobre os judeus. E agora não mais, agora aberto a todos. Paulo se coloca como o apóstolo dos gentios, aquele que prega aos gentios. E agora, como todos, abrange a todos a salvação, não no sentido de que todos são um povo só. Todos são salvos em Cristo, mas etnicamente e de formas diferentes, Deus vai tratar com Israel, e nesse tempo da graça, que nós vimos também, Deus está tratando com a igreja. Então, Paulo, eu falei aqui já no início do capítulo 3, se vocês pegarem aí no verso 1, vocês estão com as Bíblias abertas, né? Pegarem aí no verso 1, você vai ver, por essa razão, por tudo isso que eu disse agora, por todo esse contexto que eu falei, Paulo vai falar, por essa razão, por tudo que eu disse, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. E aí ele vai iniciar esse pensamento, lembrando que eu falei que ele abre um parêntese já no verso 2, e vai tratar de outro contexto. Mas aqui no 14, ele vai reiniciar o pensamento daquilo que ele disse lá no verso 1 do capítulo 3. E você pode olhar o verso 14. Ele vai dizer, ele foi prisioneiro de Cristo, né? Ele era prisioneiro de Cristo por amor dos gentios. E aí ele vai falar, por essa razão, que ele era prisioneiro de Cristo e tudo mais, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Ok? Então, eu não falei o título da mensagem, né? O título da nossa mensagem é O Professor Precisa de Mudança. Ok? O professor precisa de mudança. Por que o título é esse? Porque todo professor, ele necessita disso. Ele precisa ver nos seus alunos isso, né? Porque eu acredito que você, ao ensinar algo, qualquer coisa que você vai ensinar, você fica muito feliz ao ver a mudança dos seus alunos, a mudança de vida dos seus alunos por meio daquilo que você ensina, não é verdade? Então, Paulo também almejava isso. Paulo almeja isso, né? Almejava nesse período aqui aquilo que ele havia ensinado à igreja de Éfeso. Paulo passou muito tempo em Éfeso. Era um dos pontos em que Paulo passava algumas vezes. Então, ele almejava o crescimento da igreja, o desenvolvimento da igreja. E ele vai falar, olha, eu, prisioneiro de Cristo Jesus, e ele vai, lembre-se que o entendimento dele relacionado ao Evangelho é de que Deus é soberano sobre tudo. Ele não vai dizer, olha, sou prisioneiro de César, sou prisioneiro de Roma, sou prisioneiro de qualquer outro local, ou por qualquer outra pessoa, ou de algo mais. Não, prisioneiro de Cristo, ou seja, ele entende que as suas prisões estão relacionadas à vontade de Deus em sua vida. Ok? Mas só que ele vai falar, olha, sou prisioneiro, e ele entende também um porquê. E ele vai falar, por amor de vocês, os gentios. E aqui a gente deve entender também como é que Paulo foi preso aqui nesse sentido, que vai falar lá em Atos, finalzinho de Atos, que ele foi preso
por amor aos gentios, no sentido de ensinar o evangelho aos gentios também e em rebater o judaísmo clássico da época, né? E aqui é estranho a gente falar sobre a questão de aceitarmos muito determinados contextos, determinadas coisas, não rebatermos doutrinas erradas, não rebatermos determinadas congregações ou igrejas ou teologias, né? Muitos já chegaram para mim e disseram: pastor, não faça isso, não pregue no culto ou no púlpito coisas relacionadas a rebater outras igrejas, outras doutrinas. Mas a Bíblia está recheada disso. Paulo era um dos maiores rebatadores de doutrinas erradas, filosofias erradas, práticas erradas de cristianismo, pseudos cristianismos, né? Pedro também fazia isso. João escreveu um evangelho inteirinho. O evangelho de João era para rebater uma doutrina errada que estava dentro da igreja. Então, se nós não seguirmos os apóstolos e os principais da igreja, os iniciais da igreja, faremos como? Não é verdade? Então, Paulo aqui, ele está tentando ensinar aos irmãos sobre o contexto do que é habitar verdadeiramente, no contexto do que é ser a habitação do Senhor, do que é ser o templo de Deus. E lembre-se que igreja e templo são coisas diferentes, tá bom? Igreja é o quê? Pessoas, tá bom? Não é esse prédio. Se esse prédio se acabar, continuaremos sendo igreja, tá bom? Igrejas são pessoas, pessoas que se reúnem. Templo é o local onde Deus habita. Quem são os templos hoje? Nós, cada um de nós é templo do Espírito Santo de Deus, ok? Você não é a igreja, você é parte da igreja, mas você é templo do Espírito Santo de Deus, ok? Entendido isso, eu vou trazer algumas funções figurativas da igreja, que é tratado também por Paulo em alguns contextos. Então, a igreja, ela é família. A igreja, ela é família. Paulo vem tratar sobre esse reajuntamento, sobre o modo de viver, sobre essa unidade, como no contexto de família. E no capítulo 2, verso 19, se você puder olhar aí, dizer assim: assim, vocês já não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então a igreja é família. Nós somos irmãos em Cristo Jesus, co-herdeiros de Deus, né? A igreja também é edifício, ou seja, ele vai tratar disso também no verso 21. Olha, em Cristo Jesus nós somos edifício, nele, todo edifício, capítulo 2, verso 21, todo edifício bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado no Senhor. Então nós somos um prédio bem firmado, muros, né? Tijolos vivos desse prédio, de qual estamos firmados e firmados na rocha que é Cristo Jesus. Então a igreja está em constante crescimento sobre esse fundamento que é Cristo. Tá certo? Ok. Então somos família, somos edifício. Somos também santuário. E aí nós podemos ver no verso 21 também, que vai falar que a igreja cresce bem ajustada para ser um santuário edificado ao Senhor. Então nós somos um santuário. A igreja, ela é separada para ser o quê? A habitação de Deus no sentido de
Cristo como sumo sacerdote e nós refletirmos Cristo ou refletirmos santidade através daquilo em que fomos firmados como igreja. Ok? Então, toda a igreja deve dar um testemunho como igreja. Aonde há uma igreja, as pessoas devem apontar para essa igreja e dizer: ali tem pessoas diferentes. Ali é um local onde pessoas se reúnem para viver de uma forma diferente. Não só no contexto de moralidade, mas no contexto também de intimidade, de vivência, de companheirismo, de unidade. São pessoas que estão juntas. Esse deve ser o nosso testemunho. Certo? Então, família, edifício, santuário, a igreja também é lavoura. E você vai ver isso em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9. Tá certo? Se você quiser anotar para ver depois, pode olhar. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9. Então, a igreja ela se desenvolve a partir da semente da palavra de Deus. Lucas 8:11 vai falar sobre isso, que é semeada, inclusive, essa semente, ela é germinada por Deus, ok? Ela é semeada, né, por nós lançamos a semente, que é a semente da palavra de Deus. Então, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, é isso que está na Bíblia. Então, nós lançamos a semente. Alguém já ouviu aí a parábola do semeador? Já, né? O semeador faz o quê? Só joga a semente, né? Ele ara a terra. Você vê na parábola ele arando a terra? Vê? Não. Você vê na parábola ele jogando um estrumezinho, um tipo de algo assim na terra para poder germinar melhor a semente? Não. Qual é a função do semeador? Jogar a semente. Só isso. É o que está lá. Ele vai, joga a semente. E aí, aonde a terra, e a terra ali representa o coração das pessoas, então aonde a terra da semente ali for colocada, ela vai germinar. Se for em terreno bom, fértil, ela vai crescer. Se for em pedregoso e tudo mais, quem já viu aí foi espinhento, vai ter dificuldade, não cresce ou vai ter dificuldade para crescer. Então, nós somos lavoura, ou seja, nós somos o contexto dessa lavoura, né? E nós somos também, como igreja, corpo. E esse corpo bem ajustado, né? Você pode ver isso em Efésios capítulo 1, no verso 27. Vamos dar uma olhada aí. 27 não, 22. 22 e 23. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja. E a igreja é o quê? Verso 23. O qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. Então, a igreja é família, a igreja é edifício, a igreja é lavoura, santuário, né? Lavoura, corpo, e a igreja também é rebanho. Então, a igreja é corpo, nós precisamos pensar na questão do corpo, de que cada membro é levantado para realizar uma função, tá bom? Então, cada membro do seu corpo tem uma função, não tem? Ou não? Tem. A orelha tem uma função, os cabelos da cabeça têm uma função, né? A sobrancelha tem uma função, os cílios têm uma função. Se você cortar os seus cílios, você consegue dormir? Não, por quê? Porque fecha aqui, não escurece, você fica vendo, né? Então, os cílios têm uma função. Então, se cortar qualquer parte do seu corpo vai estar
defeituoso, não é verdade? Então a igreja de Deus, ela é realmente bem ajustada, cada membro tem uma função. Então não existe esse negócio de membro que não faz nada. Membro que não faz nada não é membro, não é corpo. Porque até o dedinho do pé, a unha do dedinho tem função. Então não existe esse negócio. Tire isso da cabeça. Membro que não faz nada, não existe igreja. Tá bom? Igreja com membro que não faz nada não é igreja. É o joio, não é o trigo. Ok? Amém? Amém? Só tem trigo aqui, né? Amém? Amém. Todo mundo tem uma função, né? Para a igreja. Que bom. Muito bem. Então, continuando, né? Nós somos rebanho. E aí você pode ver isso lá em Atos, capítulo 20, verso 28. Tá bom? Lá em Atos 20, 28, você vai ver sobre isso, a igreja sendo rebanho. E também, se você puder anotar, João 10, 11. Então, a igreja é a propriedade de Deus que está sobre os cuidados do bom pastor, que é Cristo. Tá certo? O bom pastor é Cristo. Então, nós somos cuidados por Cristo. E aqui no entendimento de ser rebanho, nós devemos entender também do contexto principal do que é ser uma ovelha. Alguém aqui já cuidou de uma ovelha? Ovelha é um animal teimoso. É um animal, é um animal que é um pouco obstinado. Não é que nem um bode, mas a ovelha, ela parece que ela não consegue cuidar de si por si própria. Ela precisa sempre de alguém auxiliando ali para que haja um desenvolvimento na vida dela, tá certo? Ovelha é um animal assim, ela precisa de um cuidado, ok? Então, nesse sentido, o bom pastor, ele cuida de nós para que nós não caiamos nas ciladas do inimigo, ou nas ciladas do nosso coração pecaminoso, ou nas ciladas das filosofias mundanas, tá certo? Então ele nos ensina, nos segura, nos direciona, nos encaminha para viver o Evangelho. E a igreja também é noiva, ok? Anotem aí, igreja é noiva. Apocalipse 2,19, é isso? Noiva de Cristo. E 2 Coríntios também, 11:2. A igreja, ela é noiva, então ela deve ser guardada, se manter pura, enquanto guarda e carrega a bênção de ser o meio de Cristo para a propagação do Evangelho. Certo? Então, aprendido aqui essas figuras sobre igreja, eu quero voltar ao que Paulo fala. Então, Paulo, aqui, ele vai orar para que a igreja seja tudo isso, ok? Para que a igreja seja essa forma levantada por Cristo, ou raizada na pedra angular, em que ela seja um edifício bem ajustado, que ela possa glorificar a Deus, para que elas vivam sobre esse ensino do Evangelho, para um testemunho ligado a quem eles são agora, que eles possam refletir Cristo. Ou seja, quando as pessoas olharem para você, não vê você, vê Cristo. Olha que bênção. Então Paulo ele vai orar por isso. Vai orar para que a igreja tenha esse desenvolvimento. E ele tem esperança em seu coração que haja essa mudança na vida das pessoas. Ele vai falar no verso 16, dê uma olhada aí. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com o poder. Nós já vimos que a igreja é rebanho e Deus cuida de nós. Então, não significa que Paulo está dizendo que Deus não vai conceder a uns ou a outros. Não, Paulo está orando para que a igreja possa crescer, ok? Então, Deus conceda a vocês
e que vocês sejam fortalecidos com poder mediante o seu espírito no íntimo de cada um. Então Paulo quer essa mudança. Ele como professor, ele como grande líder, como discipulador do evangelho, ele se coloca de joelhos orando a Deus por seus discípulos, por seus alunos. Ele quer que seus alunos mudem. Ele quer que haja uma ação voltada à glória de Deus. E é frustrante, não é? Quem é professor aqui? Pronto, é frustrante, não é? Quando ensinamos e o aluno não tem interesse nenhum. Não é frustrante? É frustrante. É difícil. Dá uma dor no coração. Porque a gente sabe que ao ensinar, se o aluno aprender, ele pode crescer muito. Muito mesmo. Mas quando o aluno não aprende, não vive aquilo daquela forma, a gente sente aquela dor no coração. A vida dele não vai ser tão boa. Seria melhor se ele aprendesse. O pensamento geralmente é esse, né? E é isso que Paulo está fazendo aqui, está pensando com os seus alunos. E ele, como professor, está querendo que os seus alunos tenham essa vivência como igreja. Veja no verso 17: e assim, pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Enraizados e alicerçados em amor. Então a igreja, ela é edifício. Nós estamos enraizados, além de ser lavoura, né? Ela é edifício. Estamos enraizados como lavoura. Então, alicerçados em amor como edifício. E esse amor é o quê? A família. A família de Deus. Nós somos como a família. A família deve amar uns aos outros ou não? Sim. Por que não? Não, eu tenho que odiar o meu irmão. Não, eu sou chamado para amar. Não é isso? E nós devemos viver esse amor para quê? Aí você vai olhar no verso 18. Isso para que, com todos os santos, quem são os santos? A igreja é o quê? Santo. Quem anotou aí sabe, né? A igreja, vou revisitar essas funções figurativas, tá? Então a igreja é santuário. Se ela é santuário, aonde é que se tem um santuário, quem habita no santuário? Santos. Então vamos lá. Vocês são santos? Sim? Levanta a mão aí, quem é santo? Eita, glória a Deus. Muito bem. Só tem santo aqui. Olha que bênção. Muito bem. Então somos santos. Mas nós não somos santos por meio de nós. Somos santos em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus. E isso Paulo já explicou nos capítulos anteriores. Tá certo? Ele já explicou isso. Então, nós somos santos. Então, Paulo vai falar, olha, isso para que com todos os santos vocês possam compreender o quê? Como é que a gente compreende o amor de Deus? Como é que a gente compreende o poder de Deus? Através da ação do Evangelho. Olha que interessante que Paulo vai dizer, para que vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. Paulo aqui está sendo exagerado, hiperbólico, para falar do poder de Deus. Então como é que a gente pode compreender? Vivendo em casa, assistindo pregações? Sozinho, trancado num quarto? Só lendo a Bíblia? É assim que a gente compreende? Como é que a gente compreende o amor de Deus? Como é que a gente compreende o poder de Deus nas nossas vidas? Como igreja. Com aquele irmãozinho chato, né? Aquele irmãozinho que te magoa. Aquele irmãozinho que te faz mal.
Mas você está lá insistindo em amor, compreendendo o amor de Deus sobre a sua vida, porque nós somos miseráveis pecadores e vivemos sobre o pecado, e Deus nos perdoa diariamente. E como que podemos compreender isso? Agindo da mesma forma. Não é isso? Então, só há um meio de compreender o amor de Deus, o poder de Deus. Não é só lendo a Bíblia, trancado num quarto. É vivendo em comunhão, em unidade, com aqueles que são santos, chamados para ser igreja e sendo igreja. Amém? Não há dúvida nisso. Não pode haver dúvida nisso. Nas nossas vidas, não. De forma nenhuma. Ok. Então, no verso 19, Paulo vai falar algo interessante aqui. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. E aqui é algo interessante demais. Como que você fica cheio da plenitude de Deus? Você não fica cheio da plenitude de Deus ao pregar firmemente. Você não fica cheio da plenitude de Deus ao evangelizar. Você fica cheio da plenitude de Deus ao exercitar e praticar os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito não são frutos de confusão. Os frutos do Espírito não são frutos de loucura. Os frutos do Espírito são paz, amor, longanimidade, benignidade, mansidão. Quer saber se uma pessoa está cheia do Espírito? Não é quando ela está pregando aqui. Não é eu estar pregando aqui que eu estou cheio do Espírito. É como eu trato a minha esposa em minha casa. É como eu trato os meus irmãos. É como eu tenho a capacidade de perdoar. Como nós temos a capacidade de perdoar. Isso é uma pessoa cheia do Espírito, que tem benignidade em seu coração, que consegue refrear os impulsos da carne. Isso é uma pessoa cheia do Espírito. Não é uma pessoa que vive de manifestações espirituais. Ah, eu profetizo, eu tenho visões, eu falo línguas. Mas no secreto é cheio de pecado. Uma pessoa dessa não é cheia do Espírito. Uma pessoa dessa é cheia de carne, do mal, dos desejos carnais. Cheio do Espírito é quem pratica os frutos do Espírito. E Gálatas fala disso, né? Gálatas 5. Se você quiser olhar depois, fique à vontade. Então, para ser cheio da plenitude de Deus, para entender o amor, para viver como igreja, rogo a vocês, meus irmãos, que aqui estão nessa noite, para que entendam essas funções figurativas da igreja que eu passei a vocês, e que possam vivê-las como família, como edifício, como santuário, como lavoura de Deus, como corpo, como rebanho, como noiva de Cristo. Amém? Amém. Que Deus possa nos abençoar por meio do seu Evangelho. Vamos orar.
Maravilhoso Deus, Pai, misericordioso Senhor, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor veio a nos ensinar. Clamo a ti, Pai, para que o Senhor nos guie, Pai, no teu querer, na tua vontade. Guia-nos, Senhor Deus, pois somos fracos, falhos e limitados, pecadores. Precisamos de ti diariamente e necessitamos, Pai, do teu agir em nossas vidas. Necessitamos do teu Santo Espírito que nos dá poder para viver o teu Evangelho. Ajuda-nos, Pai, como igreja, para que sejamos mesmo a igreja voltada ao teu querer. Ajuda-nos, Pai. Abençoa-nos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor Deus.